Oiê! Tava arrumando cabelo. Oiê! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre extremismos. Eu acho que a palavra que a gente muito escuta depois de ser mãe é: não pode fazer isso, é de outro jeito. Que absurdo, você fez isso. A verdade é que cada um tem seu próprio jeito e você sempre acredita que o seu é o melhor, né? Assim, Isso depois que você ganha uma autoconfiança, E né? partindo do pressuposto que o seu é melhor, você Todos acaba os outros julgando. são errados. É. Mas aí vai a diferença de apontar ou não o dedo, né? Bom, começando pela gravidez, a gente engravida. Olha, você não pode... Não pode isso, não pode aquilo, Não pode nada, não pode nada. Você não pode comer... Assim, beber, fumar, usar drogas, ok, né? A gente entende, mas... Sim. Eu ia falar Porra, tem castanha. coisa que... Não pode comer canela. Eu tava uma vez na fila do consultório, eu peguei uma bala de canela, uma mulher grávida com uma barriga desse tamanho, falou assim pra mim: Você vai chupar bala de canela? Eu falei, vou. Aí ainda perguntei pra ela, falei assim, ai, desculpa, deixa eu perguntar, esse é o primeiro filho? Do tipo, né, coisa de primeiro filho. Ela falou, não, é o terceiro. Eu falei, Coitada. tipo, essa daí não tem cura. Falei, não, eu vou chupar bala de canela, meu médico é super equilíbrio, gente, equilíbrio com tudo. Ai, não pode chá. Quantas vezes a gente escuta isso? Não pode chá. Mas é que ó, o Tem que- chá tem um ou outro que realmente É, dizem e eu acho não que é como bom. tem gente que não tem uma informação muito correta, eles acham Generaliza. melhor... Isso, ó, tirar não pode tudo. chá, porque senão vai enganar, vai tomar chá preto ou não chá verde, o contrário, né? Mas, por exemplo, já o meu médico fala que tudo é o equilíbrio. Eu tomo chá verde, eu tomo chá preto. Mas ele ainda brincou comigo o dia que eu perguntei se eu podia tomar. Ele falou assim, meu, você não vai tomar 1 litro de chá, né? Tirando da Disney que eu também. Não vou tomar. Mas entendeu? É a quantidade, é o Sim. equilíbrio. É. Não sei, ele é sussa, eu também. Eu acho que isso também, esse é uma grande questão. Seguir o seu médico que você pegou e confia. Porque, por exemplo, comida japonesa que, É, eu ia que comentar. tem ali o seu problema. Tem médico que deixa conhecendo o restaurante, sabendo a procedência. E tem outros que não Que abrem preferem não. nem... Eu prefiro, Então é muito difícil, né? É, e cabelo. vale lembrar, pra quem não sabe também, que a toxoplasmose, quem não tem Nunca teve contato. nunca teve contato com com a toxoplasmose, que não é o peixe Que em si, transmite, é a o carne. material contaminado com carne que tem o parasita. Uhum. Né? Então tem toda uma... Só que pro geral, eles precisam tomar um cuidado e falar assim, ó, gente, não pode. Se você for mais a fundo, você vai saber quais situações podem, quais não Exato. podem. A barriga cresce e aí você não pode fazer cesárea, você não pode ter parto em casa, porque nada disso é seguro. É verdade, tem isso também, né? Ó, a gente não pode fazer cesárea, porque faz mal fazer cesárea, mas também não pode ter parto em casa, porque de repente se acontecer alguma coisa... É uma responsabilidade. E tem gente que fala que toma cuidado com as questões, por exemplo, mesmo do parto normal, porque não é tão, enfim, como que eles falam? Que não é Controlado. controlado. Essa é a palavra que eles usam, né? Que não é tão controlado dentro do ambiente como uma cesárea. Então, tipo, nada pode. Só que é engraçado que o pessoal opta pela cesárea, que fala mal de outras parto em casa e tal, eles não têm tanta consciência do quanto uma cesárea pode ser perigosa, do ponto de vista das consequências mesmo, que tem pesquisas inúmeras aí que falam de hemorragia, etc, E né, etc. de várias coisas. Então, assim, toda situação tem seu risco e todo mundo tem que estar muito consciente deles, né? Sim. Exato. Muito bem, Bom, parar aí- muito bem assistido e confiar no médico. Passou o parto, o nenê tá no colo. Não nine o bebê. Não pode ninar, não Gente, pode ficar balançando. Gente, eu tava falando pra elas que eu fiquei meio que psicada com isso no começo. Porque todo mundo que pegava fica assim, e é natural. Eu gente hoje eu pego balança. criança grande, eu já me vejo assim, Já fica fazendo assim, um né? balancinho. É engraçado. Mas eu ficava... ai meu Deus do céu, ela vai acostumar e depois eu que vou ficar aqui com E ela. de fato acostuma, né? De fato, quando todas as visitas saem da sua casa, é você que tem que lidar ali com a situação. Então, Complicado. É Não complicado. nine o bebê. mas dê muito colo, muito carinho, muito amor, Sim. né? Só que Ele depois que tinha. ele estiver dormindo, gente, não precisa. É. Eu ninava, gente. Ó, essas duas aqui, ó, tô nem ganhei pra elas. Não, eu também ninava, eu também adorava ficar.
Só que, por exemplo, na hora que você põe deitado, se você tá acostumada só com o balanço, na hora que Sim, você põe exato. acorda. Eu sentia isso no Gabriel. Eu também, Nenê. E na verdade eu achava uma delícia, uma delícia. Só que o bebê vai crescendo, vai ficando pesado. Ele fica habituado a esse tal do ninar. Eu lembro que chegou um momento que eu falava assim, eu não aguento mais a Lelê. E ficava Você assim. põe no berço parado, acorda. O Gabriel ficava, ele deitava Por isso que a aqui, Alice ó. dormiu no bercinho que balança, assim, até 5 meses. O cabelo. Eu tinha medo até. Ela começava a mexer, ele balançava já. Eu não que balanço o berço. Eu colocava o tinha Gabriel medo naquele assim, disso. ó, que fazia isso daqui. Nossa, Eu tinha era uma medo. beleza. A minha cunhada me emprestou o tal do Mamaru. E eu tinha aqui em casa. Daí eu colocava ele parado. Falava, não vou ligar esse treco. Os Porque esse melhores treco... banhos da minha vida Que foram medo. Não ligava. Mamaru. Aí eu dispensei. Eu devolvi pra minha cunhada. Falei, não, olha, aqui em casa a gente não tá fazendo tão bom uso. Pode pegar. Ficava com medo dela acostumar com Com o balançar. E aí? Gente, tudo tem prós e os contras. Sim. Tem, com certeza. O Gabriel acostumou. Tudo tem suas consequências também. É, exato. E vai muito assim do que você Priorizando também, isso. Que nem você tá falando, foram os meus melhores banhos. Eu vou entrar aqui num tópico que é mais pra frente, a tecnologia. Eu colocava a galinha pintadinha da Lelê, ela ficava lá no banheiro comigo, tipo, muito tranquila. Eu tomava banho, eu me maquiava, eu secava o cabelo. Eu usei a tecnologia. Bom, e aí vem que a criança não pode dormir na cama dos pais. Ai, eu posso falar sobre isso, gente. Vai, tá, Eu tenho uma vasta A rainha da experiência cama compartilhada. sobre não dormir. Meu filho nunca dormiu. No berço dele. Nunca dormiu, e não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa que ele se enfiou na minha cama. E foi, tipo, muito delícia, porque é muito cômodo tê-lo ali do seu lado, principalmente quando você amamenta. Então eu literalmente virava assim, ó, tipo, ele mamava. Acordava com o pé de fora no outro dia. Acordava de peito de fora, Eu muito. nunca amamentei assim, acredita? Nossa, gente, é maravilhoso. Eu Você queria vai minha ver. poltrona, eu queria, tipo, encostar Não, o braço. se liberta disso. Não, exato, não, o dia Eu sou não. muito... E eu percebi muito cedo que isso era possível. Quando eu perdi o medo dele engasgar, porque no começo você tem medo da criança engasgar, muito pequena. Quando eu perdi esse medo, que eu deitei, a primeira vez tava exausta, a gente deitei na cama assim de lado e eu vi que ele tipo encaixava. Plugou. Nossa, eu falei, gente, isso é vida! E aí faz 3 anos que ele tá na minha cama, entendeu? E tá chegando o segundo. E tá chegando Olha, o a segundo. Bruna era da que eu não botava na cama, né? Aquela coisa de não pode deixar mal acostumada. Ela dormiu na minha cama quando eu tava assim, doente, com uma febre super alta, só pra eu ver que tava ali. E dormia super bem no berço e tal, até eu mudar pra cama. A Clara já se infiltrou na minha cama. Chegou e ficou. Como eu tava muito cansada, muita coisa, eu botava na cama e dava mamar. Aí chega uma hora que você não sabe se ela mama porque tá na sua cama, ou se ela tá na cama porque mama. E aí vira um auê, uma zona. Uma zona. E aí com a Alice eu quis fazer um meio Diferente. termo aí, E aí ela ficou no meu quarto até 5 meses. E aí, você que teve as 3 experiências, o que você achou? A Alice é a situação perfeita? O meio sem termo? dúvida. Sem É o dúvida. meio termo. É aquela que dorme no berço. Às vezes, A mas Bruna também também dá dormia medo. bem, mas não que faltava amor pra ela ou qualquer coisa assim. Mas eu sei hoje que a Clara acordando a noite inteira pra mamar me deixava muito mais exausta. É lógico, tem esse ponto. É. Quando o Gabriel mamava, eu percebia que muitas vezes ele, de repente, ele só queria mamar porque ele tava muito perto do meu Ele tá ali, peito. dá uma resmungada, você tá dormindo, você só Sente dá. o cheiro e você na fácil. hora vai lá e... Então tem esse ponto também. Mas o Gabi também, muitas vezes, ele não dormiu só no meio da minha cama. Muitas vezes ele dormiu no bercinho do lado. Uhum. E aí eu achava que isso ajudava na questão do cheiro. Porque eu também acredito no cheiro, sim. tá? Ali, sentir o cheiro, vai querer na primeira tá na acordadinha. cama, você É. tá com o peito fácil. Já a Alice dormindo no berço dela, a gente não acorda com qualquer gemidinha, com qualquer virada no berço. Mas ó, a Lelê não mamou pouco, né, em mim. Pra quem quiser ver, tem o meu relato de amamentação, vou deixar porque a história é longa. Ela mamou leite meu, mas eu dava na mamadeira. Então eu não tinha essa questão, mas eu vejo que assim, ela acostuma fácil quando ela vai pra minha cama. 2, 3 noites que ela fica na minha cama, pode apostar que todo dia ela vai acordar em algum momento. Sua cama, sabe? E não tem leite, Mas não tem verdade, nada. gente, é uma delícia. Só que eu acordo quebrada. Vocês acordam tranquilas? Eu, na verdade, eu acostumei. Mas eu não vou falar pra você que é sempre Nossa, tranquilo. eu acho a é Lelê uma muito grande mentira. espaçosa. Por exemplo, o Felipe já acorda quebrado. O Bran também.
E ele já tá numa idade dos 3 anos, que já é grande. Eu achei que ela ia falar da idade do Felipe. Eu falei, não, que isso? O Gabriel já tá numa Já tá idade numa que ele é idade. grande, ele é forte. É. Então, às vezes, ele dá uma pesada. Então, isso pega, é óbvio que pega, mas, gente, é complicado. Porque ainda assim, eu acho tão Próximo delícia. tópico, tá? Não é. Cama compartilhada. Ai, gente. Ela vai ficar 2 horas. Eu amo cama compartilhada, sou obrigada a defender. Chupetas e mamadeiras. E afins. É outra coisa, não pode. Ai, seu filho vai, sei lá, vamos falar, por exemplo, o que aconteceu comigo. A gente saiu da maternidade, deu 1 mês amamentando, o Gabriel perdeu peso, ele teve que entrar na fórmula. Continuei com o peito e dei a fórmula. O médico falou pra mim, não dê na mamadeira, prefira dar no copinho. Eu, Thalita, eu não quis dar no copinho. Eu não me senti seguro o suficiente, porque o copinho eu não sabia o quanto que ingerir, se ele engasgasse, não ia, eu achei muito mais fácil dar na mamadeira. No meu caso, não fez diferença. Ele continuou mamando até 1 ano e meio. Já no meu fez, né? Já em alguns Eu precisei casos fazem. entrar no complemento, que o complemento, na verdade, eu tinha muito leite congelado e eu dava o meu leite, só que a mamadeira mais fácil fez a Lelê não querer mais meu peito. Então, deu uma volume, né? O fluxo ali. deu uma super atrapalhada na amamentação. E se ela tava com 3 meses, eu fui até os 7 na bombinha tirando e dando na mamadeira pra ela. Porque ela não pegava mais. Então atrapalhou, a mamadeira atrapalhou. E lá em casa não atrapalhou, mas assim, eu tenho plena consciência de que a gente não pode falar assim, não tem problema nenhum, né? Depende muito do caso, da pessoa, do seu peito, do seu filho. E eu sinto diferença, assim. Eu sinto diferença na pegada. Nos primeiros meses, nos primeiros dias, eu senti diferença na pegada dela quando ela tava com chupeta. Eu senti diferença na pegada dela quando eu voltava. Chupeta, Agora, eu te falei, eu nunca senti diferença. Quando eu voltava de viagem e ela tinha ficado só na mamadeira, e aí ela suga diferente. Então você tem que estar muito atenta ali, entendeu? Porque pode atrapalhar. Fato que pode atrapalhar. E eu acho não que acontece chupeta, com todo mundo, mas... A questão de chupeta também é muito equilíbrio. Eu fui uma vez numa palestra de um odontopediatra falando sobre isso. Ele falou, os meus filhos... Gente, eu sou odontopediatra falando, um famoso aqui de Campinas. Ele falou, os meus filhos chupam chupeta. Então, assim, o problema não é a chupeta em si, ele falando. O problema é a forma como você acostuma essa criança a chupeta. Uma coisa é você dar chupeta pra acalmar, que deveria ser o... Dormir ali. Deveria ser enfim, a uso função com parcimônia, dela. assim. Outra coisa é sua filha, seu filho, sei lá, tá pela casa brincando. Passar 24 horas. Com a chupeta na boca. Daí, Exato. realmente, não vai ter um bom desenvolvimento orofacial, realmente vai atrapalhar a fala. Porque Exato. se tá ali 24 horas, eu concordo. Então depende da forma como você usa. Que quem usa chupeta, normalmente é uma muleta que você acaba... É uma muleta, exato. Soprar comida. Não pode soprar comida do bebê. Você vai mandar germes pra ela. Ó, eu nunca fui neurótica. A gente podia juntar essa com o beijar na boca, né? Que Beijar é na bem boca. o mesmo... Não, eu sou muito incoerente nesse aspecto. Eu sou muito errada. Porque, você acredita, eu podia assoprar a comida do Gabriel. Só você. Só eu, ninguém mais. Tipo, às vezes eu via minha sogra chegando... Tipo, eu sou limpinha, vocês Isso! não. Às vezes eu via minha sogra é muito coerente também. Tipo, ela não vai fazer isso porque ela acha que ela vai passar algum germe, é dela. Mas sei lá, a hora que eu vi ela chegando perto, já falava... Não sopra, gente, não sopra, porque não pode soprar. E eu beijo na boca. Sempre beijei. Não pode, tá bom, mas... Eu olhava assim, mãe que beijava na boca e falava, nossa, que nada a ver. Que nada a ver, tipo, não vou fazer isso quando eu for mãe. Daí... fez. Ai, gente, e não é... Ai, eu não sei explicar. Ai, não sei, dá uma vontade de esmagar e parece que a exato, bochecha não é suficiente. Isso! Olha a Felícia! É isso mesmo, tipo, eu queria falar, mas não sabia como falar. É isso. A bochecha não é suficiente, gente. É uma coisa que você pega. Eu acho que já aconteceu, assim, de naturalmente, Sem querer. claro, por exemplo, dar beijinho no Breno e em mim. Mas não é uma coisa corriqueira, a gente não se despede, se cumprimenta assim. Mas né? eu parei com isso, eu fiquei uma fase fazendo isso e eu comecei a ver problema porque a Lelê tava encarando isso como normal e ela tava dando Cumprimento. geral. Todo mundo ela beijava na boca. É a questão de... Os amiguinhos, Atenção. é o exemplo, né? Mas sabe que a gente fala disso pra ele? Aí eu parei. Desde o começo. Falei pro Diogo, a gente parou os dois. Por exemplo, ele é apaixonado na minha sogra e às vezes ele ia do tipo dar. E aí minha sogra falava pra ele, não, beijar na boca só pode na mamãe e no papai.
E ele ficou nisso, tipo, só pode dar mamãe no Ah, mas papai. é que ela é uma adulta esclarecida, mas tipo, criança. Uma vez a Lele deu beijo na boca numa menininha no shopping que assim, eu não sabia nem quem era. Eu olhei e falei, ah, meu Deus. Daí você já pensa, ah, não sei se tá doente, se não tá, quem é a menina, quem é a mãe. Não, e a mãe pode ficar brava. Também, tudo. Mas aí me incomodou um pouco, assim, que eu falei, não, acho que não tá legal essa... Ela ter esse costume. Ela achar que esse é o normal, entendeu? Não pode amamentar à noite porque dá cárie, depois que as crianças tiverem dente. Essa pra mim é muito nova, eu nem sabia disso. Mentira, tá, gente? Só pra vocês saberem. Desde que Leite seja materno materno, não dá cárie. Ele tem outros fatores, anti tudo mais lá, que não tem o açúcar da fórmula. Mas fórmula sim, e outra alimentação também. A partir do momento que a criança come qualquer outro alimento, tem que ter um cuidado muito maior, né? Sim. Com a boca e escovar antes de dormir. Mas dar de mamar no peito de madrugada, não dá cárie. Não tem problema. E não briguem comigo. Às vezes, ai, não, mas meu dentista já falou que não pode. Porque eu já vi odontopediatra num evento me falar que não pode. Então procura uma informação atualizada aí, pergunta especificamente sobre o leite materno, dá uma pesquisada que vocês vão achar isso. Não pode bater a comida do neném no liquidificador. Não pode processar. Não pode, gente, é um absurdo. Ela morre se você der batida. Pelo amor de Deus, é cada coisa. Não. Por que não pode? Eu acho que assim, depende Eu acho do que seu tem filho, que ser uma da orientação. aceitação. Exato. Depende, por exemplo, hoje em dia, quem mais fala que não pode, eu tenho escutado muito de pediatras. Ai, meu pediatra falou que não é pra bater. Olha que coisa, já o meu pediatra falou pra mim assim, olha, nesse começo pode bater, mas assim, não precisa virar, não precisa virar Maria Pontadedo. Eu acho que Não precisa, não, ele falava pra mim assim, não precisa fazer um caldo, uma água de sopa, sabe assim? Mas assim, dá uma processada porque ele não tem dente e eu me senti segura em fazer isso. Agora, eu tenho até vídeo no meu Instagram fazendo BLW com ele. Não, e eu ia falar outra coisa. Eu tenho vídeo da Clara mastigando sem dente. Ela mastiga com a gengiva. Ela tem eu acho que assim, dê preferência pra não bater. Comece não batendo, amassando, deixando numa textura agradável. Se o seu filho não for, você vê que não tá sendo confortável pra ele, aí é muito melhor que você bata do que você criar um trauma ou criar um momento de estresse, fazer da alimentação um estresse, porque não tem tá que ser uma indo. orientação dessa atualizada, que é melhor não bater, oferecer amassado e tal. Só que na hora que a criança não come, a gente lança a mão de todos os recursos possíveis. A gente bate, amassa. O começo da alimentação dá na é colher, super faz tudo. complexo, né? É muito uma difícil, novidade, né? Não é uma coisa que de repente aceita, assim. Tem criança que, nossa senhora, abre a boca pra tudo. A Lelê era assim. Mas tipo, o Gabi não. Ele até Lelê foi comia, engraçado, mas né? ele percebia que quando tinha alguma coisinha, ele se incomodava. Tanto é que quando deu uma certa idade, que eu de fato mudei pra uma alimentação mais sólida e mais amassada, ele passou a comer muito menos. Ele passou por um período de comer menos Tem pra adaptação. depois se adaptar de novo e voltar a comer a quantidade. Tem que ter esse cuidado de não prolongar muito esse alimento processado, porque a criança estranha quando vem pedaço na boca. Aí ela tende a cuspir sempre que tem um pedaço. E né? você vê, hoje ele come super bem. Hoje ele come, não muito em variedade, mas enfim, ele come. Tem um barrigão. Tem um barrigão, tá? Eu vou deixar o link aqui, tem um post no blog. Quando eu descobri o BLW, que foi com a Clara, que foi o que me salvou, assim, porque ela não comia nada. Tem um post sobre as diferentes formas de apresentar o alimento ao bebê. Porque eu acho legal o mesclar. Eu gosto da ideia de mesclar. Porque sabe Você que... dá um pedaço de brócolis pra segurar. Sim. Só que Isso, ao sabe mesmo que a tempo sustância pensando, você pode dar mais... Sabe o que eu tô pensando? Por exemplo, o BLW na sua casa, super legal de você deixar fazer bagunça e controlar, não sei o que lá. Às vezes você vai numa situação, sei lá, festa, restaurante, você já não quer naquele ambiente Não fazer dá. aquele fuzuê. Então, de repente, se a criança também alguns dias tiver comido com a colher direcionada pela mãe, naquela ocasião Ela você já tá pode, acostumada. ela tá acostumada. Então eu acho muito legal esse mesclar, assim, é a situação que pra mim é mais interessante. Sem uma ditadura, né? Uhum. Sem uma regra. Usar de todas as Sem formas. tudo que a gente extremismo, pode. Não ao extremismo. Não ao extremismo. Eu vou levantar Não uma ao bandeira. Não ao extremismo. Agora, refrigerante. Refrigerante já tem uma postura mais extremista, assim. não... O que eu falo para os familiares, porque o meu medo são os familiares. Na minha casa eu não tenho, ele não vai tomar na minha casa. Mas, por exemplo, a minha sogra ama Coca-Cola.
Eu também amo, mas eu evito tomar na frente dele. Agora lá eu falo pra eles assim, gente, refrigerante é igual cerveja. Você vai deixar ele experimentar cerveja? Eu tentei trazer consciência para as pessoas que estão próximas. Não, tipo, que absurdo, é óbvio que eu não vou deixar experimentar cerveja, então. É óbvio que você não vai deixar ele experimentar Coca-Cola. Exato. Significa que ele não vai tomar nunca? Não. Um dia É, ele vai pra uma com certeza. festinha. Mas eu acho que segurar o máximo que pode. Não, e eles Exato. têm uma consciência. Quando isso é uma coisa natural pra eles, eles têm uma consciência. Um dia a gente tava numa festinha, a moça lá, a garçonete, passou com os copos e falou... Ah, você quer alguma coisa? A Bruna falou assim... Sim, tem suco? Não, esse daqui é Coca, é Fantaúva, é refrigerante. Ah, não quero, obrigado. O Gabriel fala, não pode. Não. É, exatamente. Eu já ouvi Qualquer ele pessoa tá falando. tomando na mesa, ele fala assim, não pode Guaraná. Mesmo bala e chiclete, Não ele pode. aceita meio numa Aceitou, boa, né? lembra? A gente Ele tava vai As meninas bonitinho. também não. A gente tava nos Estados Unidos A Lelê e o tava amiguinho, brigando. Pra Porque, querer. porque o Lucas, que era mais velho, já tava comendo e a Lelê, mas eu também sou grande, eu também quero. E daí o Gabi, Lelê, não, ele explicando tão bonitinho, ele explicando tipo, pra ele ela. nunca mascou chiclete. Eu falo, não pode. A O Lelê amigo também que é um não, pouquinho mas ela mais já velho. fica- E aí eu falo, filho, não, você não tem tamanho pra mascar chiclete. E ele aceita, mas tem disso. Ele aceita. Agora e a Lelê tá mais fazendo fácil uma coisa conduzir. engraçadinha também. Direto ela vê bala. Ela fala assim, Mamãe, quando eu for grande, você compra um desse? eu já tenho 1 quilômetro pra comprar pra ela. Eu falo, compro. Quando você for grande, eu compro. Ela vai pedindo tudo assim. Esse. Outro dia ela queria guardar pra quando ela for grande. Eu, não, filha, vai demorar. Deixa a mamãe comer esse. Olha, filha, se depender de mim vai demorar. Eu compro. Mas ainda na viagem agora ela provou batata frita. Putz, agora tá um inferno Nossa. com batata frita. Ontem lá. Mas, no- por exemplo, você tem na sua casa batata frita? Não, nunca. Mas onde ela vai que ela vê batata frita? Tipo, acende assim. Se eu tiver com porções e almoço na frente, a Alice também já ataca a batata. Porque eu já vi e já comeu. É um problema. Mas eu não tenho em casa. Provar é um problema. É. E Eu a- acho que a chave do Do sucesso negócio é não ter em casa. exato, que é a história do... Pra mim é muito a história do nuggets, é a história da salsicha. Eu nunca planejei dar salsicha pro meu filho. Tipo, eu gosto de cachorro quente, mas eu nunca planejei na minha vida. Um dia, eu não sei onde, acho que foi na praia, ele viu os amigos comendo, sei lá, um macarrão com salsicha, ele provou a tal da salsicha. Ferrou, E aí comeu a apaixonou. salsicha. Ele vê salsicha, ele fala... Mano, olha, mãe, é salsicha. Eu adoro salsicha. Ele comeu uma vez, olha até brilha. Eles não são bobos. Entendeu? Mas tudo bem, tipo, eu não tenho na minha casa. Na minha casa ele não vai comer salsicha, que é onde ele faz toda a alimentação dele do dia a dia. Eu não vou incluir salsicha no cardápio. Né? Mesma coisa nuggets. isso. E assim vai, equilíbrio. Bom, e voltando pro tópico que eu citei, tecnologia. Outra coisa. Tem quem ame, tem quem Meu Deus. abomine e tem quem ache ok, Ah, eu controlado. amo. Eu bem amo. Não, eu amo, mas eu concordo que tem que ser controlado. Não, eu Ah, também. também. Eu também amo, mas eu acho que tem que ser controlado. Mas eu amo. Tipo, eu dou graças a Deus pra quem inventou. É. iPad, iPod, Olha, eu vou te tablet. falar assim, o Breno é uma pessoa que trabalha com isso. Sim. E ele vive disso. Só que ele ficou assustado com a quantidade de crianças com a cara enfiada no tablet ou no celular num dia que a gente foi pro hotel. No restaurante, no café da manhã, no almoço, e a criança lá sem interagir, sem participar. Então, assim, Uhum. mesmo a gente que defende, que vende a ideia do Tem que negócio, estar atento. a gente É. é muito mais ligado do que outras pessoas. Mas Então- aí que tá, é a história do extremismo. É aquela família que de repente não vê nada demais e de fato também não controla isso tudo em E excesso. sei lá, é às ruim. vezes Eu quer acho que ter vai aquele muito tempo da do criança. sossego mesmo. É. Mas sabe o que eu acho? Ainda hoje eu não me preocupo tanto com a Lelê, porque eu vejo que ela prefere brincadeiras Do a que- estar ali sozinha. Também. Eu não preciso controlar muito de ficar, Helena, chega, não preciso. É só eu falar pra ela, vamos fazer a coisa, vamos, tipo, já fica toda felizinha. Mas em algum momento talvez eu Eu acho precise que é a entrar. idade. E eu não, Eu não sei quero se é também dela. apanhar de pais de um filho, mas quando você tem dois, é muito mais fácil de você, dos dois brincarem e você não botar a criança Exato, no é. tablet, entendeu? Uhum. Eu vejo isso lá, eu vejo muito crianças sozinhas com ou tablet ou com muito brinquedo, que a criança, tipo, tem que carregar aquela mala de brinquedo, que é aquilo que ela tem e se Uhum. identifica, do que quando tem os irmãos. Sim. Eu acho que é equilíbrio. E tem gente. certas ocasiões, por exemplo, o restaurante. Não
não é uma situação tão agradável pra criança, assim, é uma convenção nossa de você sentar, conversar, esperar comida. Pra criança, poxa, ela tem que ficar parada e sentada, é difícil. Eu acho muito ok você dar um tablet um pouquinho, enquanto os adultos estão se alimentando, pra que também possam comer, porque, poxa, pai e mãe também quer comer comida quente, é complicado, você tem que ficar todo o tempo se dividindo, um com a criança, o outro comendo, aí o outro come frio. Então eu acho... E aí você tá no restaurante, tem um monte de gente, eu penso em tudo, não só em mim, nele, Quem tá em mas volta. eu penso em volta também. Não gosto de Também é uma incomodar, mega né? sacanagem. Depois o que apareceu lá no negócio do avião, nossa, você pode interagir de outras formas com o seu filho no avião e não Poxa, só... mas 9 horas confinado, né? Enfiando o fone de ouvido, que tá... Parabéns pra quem consegue, gente. A gente não gosta, assim, desse... eu acho que eu equilíbrio uso, não sempre significa usei. que você não vai... Ai, não é que você só vai deixar a criança 9 horas no tablet. Pô, mas... Não é que você vai terceirizar, tipo assim, eu vou ler um livro aí, fica aí, sei lá, sabe? Mas é aqueles momentos que você precisa um pouquinho. Não, ou a criança quer se distrair Eu realmente um pouquinho. dou parabéns pra quem consegue sim. Eu tenho uma amiga que trabalhava em casa e que os filhos não assistiam televisão durante a semana. E, cara, a nega se vira nos 30 mais do que eu. Parabéns pra ela. Eu prefiro deixar assistir o desenho Eu tenho uma maternidade sem comerciais, leve, boto o Netflix, o Play Kids lá e o meu Eu sou Discovery muito Kids chata também. com conteúdo. muito chata com... Principalmente tablet, assim, que eu acho que a internet a gente consegue controlar menos do que a TV. Mas eu, estando ali nos que eu gosto, nos que eu aceito... Nos permitidos. Eu acho que uma coisa, finalizando a tecnologia, eu acho que não é só o que a criança vê, mas é o que a criança é exposta. A gente fica o tempo todo com o celular na mão, com tecnologia. Então eu acho muito complicado. Se você é esse tipo de usuário, você proibir completamente. Eu acho que se você vai proibir, você precisa dar o exemplo. Não, e você precisa estar ali junto, né? Sim. Quanto mais estiver sem celular, mais você tá realmente Inteiro ali na ocasião. Isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos tentar apontar menos o dedo na cara das pessoas. Gente, equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Também. E assim, você pode não concordar com a minha opinião, você pode não concordar com a opinião da Marina, da Aninha ou com a da sua vizinha, mas é tudo uma questão do que se adequa à sua vida, de como isso, enfim, pode fazer sentido pra você, e o que não faz sentido pra você pode fazer sentido pro outro. Então é menos apontamento de dedo E mesmo. busca mais empatia. Busquem mais opiniões também. Nem sempre aquele profissional, amigo, vizinha tá certo, né? Tem várias formas de pensar, de fazer e de acontecer. Exatamente. Então é isso. Beijo. Até já. Tchau, Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal.